Olá, galera, tudo certinho com vocês? Bem-vindos a mais uma reflexão sobre história no nosso canal Descobertas. A nossa proposta aqui é uma reflexão e diálogo sobre o mundo. Vamos fazer muitas descobertas juntos. O nosso assunto de hoje é a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que impactou o século XX. Foi chamada na época de a Grande Guerra. Aconteceu entre 1914 e 1918. Nós vamos tratar aqui hoje sobre as causas que levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial. Uma descoberta aí para vocês, a gripe espanhola, conhecida também como H1N1, foi a responsável pela morte de aproximadamente um terço de todos os militares que perderam suas vidas durante a Primeira Guerra Mundial. Hoje, graças a Deus, nós temos vacina para essa gripe. Quem viveu o momento relatou: somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e gemidos dos feridos, é que clamam por sangue. A guerra é um inferno. Quem vivenciou a Primeira Guerra Mundial relatou esse trecho e eu gostaria de deixar aqui para vocês, pois será que vale mesmo a pena resolver os conflitos com guerra ou com violência? Fica a reflexão aí. O historiador Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, escreveu: contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas da Guerra Mundial, quando suas colunas ruíram. Não há como compreender o breve século XX sem ela. Não tem como entender o século XX sem a Primeira Guerra Mundial, pois ela gerou um conjunto de consequências que afetou o planeta. E tudo começou com uma morte que desencadeou mais de 9 milhões de vidas, uma guerra local que tornou-se mundial. A morte que deu início à Primeira Guerra Mundial foi a morte do Francisco Ferdinando, filho do imperador austro-húngaro, que aconteceu em 28 de junho de 1914 na cidade de Sarajevo, na Bósnia. Ele foi morto pelo terrorista Gavrilo Princip, que era contra o domínio do Império Austro-Húngaro sobre a Bósnia. Fica a dica aí, disputa por terras. Mas esta foi a causa imediata que deu início à guerra, o estopim, não a causa principal. Para entendermos a causa principal que deu início à Primeira Guerra Mundial, temos que voltar no tempo e entender o que acontecia na Europa no final do século XIX e início do século XX. Era chamada Belle Époque ou Belle Époque, expressão francesa, que durou entre 1871 a 1914, um período de otimismo, de prosperidade, de avanço da ciência e da tecnologia, que gerou uma grande euforia na população. Um período de grandes inovações tecnológicas e científicas, como o surgimento do rádio, do telefone, dos trens, do aço, substituindo o ferro, da energia elétrica, do cinema. É o período da chamada Segunda Revolução Industrial. Descoberta da fotografia, dos automóveis, dos aviões. Paralelamente a isso, haviam as disputas imperialistas entre países europeus. Eles disputavam terras na Europa, na Ásia e na África. Além de terras, eles disputavam também mercados consumidores para seus produtos e matérias-primas para suas indústrias. Lembrando que eles estavam aí na chamada Segunda Revolução Industrial. Na busca por territórios, por colônias, os países europeus então vão se lançar no imperialismo. Os maiores impérios coloniais formados foram da Inglaterra, também conhecido como Reino Unido, e a França, deixando os países insatisfeitos e gerando rixas e choque entre eles. O primeiro exemplo dessas rixas e desses choques eu vou citar aí do Marrocos, expresso na primeira charge aí, onde o coelho representa o Marrocos, sendo disputado pela França e pela Alemanha. Adivinha quem venceu? A França e a Alemanha. Já na segunda charge, nos mostra as rivalidades expressas nos olhares. A primeira mulher representando aí o Reino Unido, a Inglaterra, e o segundo homem aí do lado dela representando a Alemanha, uma das maiores rixas do momento. Eles disputavam o domínio do mundo. À medida que o choque entre as potências acontecia, esses países buscavam alianças. Então, houve a formação de duas alianças. Tríplice Aliança, 1882, Tríplice Entente, 1907. A Tríplice Aliança formada por Itália, Império Alemão e Império Austro-Húngaro. E a Tríplice Entente formada por Reino Unido, Inglaterra, França
e Rússia em 1907, eles formaram então a chamada Tríplice Entente. Esse período também ficou conhecido como paz armada, pois ao mesmo tempo que havia paz, os países estavam buscando muito se armar, desenvolvendo indústrias de armas e convocação de serviço militar obrigatório. Afinal, eles tinham uma aliança formada. E para completar tudo isso, o alimento para essas rixas entre países eram os nacionalismos exagerados. Eu vou citar aqui o exemplo de 3. O pangermanismo, que era a união de todos os povos germânicos sob o domínio da Alemanha, representada aí na primeira imagem, onde os alemães tinham o objetivo de dominar o mundo. O segundo, o revanchismo francês, expresso na segunda imagem no mapa. A França e a Alemanha fazem divisa e eles disputavam uma terra chamada Alsácia-Lorena. Houve uma guerra chamada Franco-Prussiana no final do século XIX. A França perdeu, fazendo surgir dentro deles uma situação, um sentimento de revanche, revanchismo francês. E o último, o pan-eslavismo, que era a união de todos os povos eslavos sob a proteção da Rússia. A Rússia, na verdade, queria dominar e expandir o seu domínio sobre todos os povos de origem eslava. O palco da guerra estava montado. Qualquer fato poderia dar início à guerra, e isso aconteceu na Bósnia, região dos Balcãs, região estratégica que une a Europa e a Ásia. Essa área, na época, era disputada pela Áustria-Hungria, Império Austro-Húngaro, e pelo Império Russo, que entraram em choque. Eles entraram em choque e desencadearam a política de alianças. E o que fez desencadear essa política de aliança foi a morte do Francisco Ferdinando e da sua esposa Sófia. Lembrando que o Francisco Ferdinando era o filho do imperador austro-húngaro. Isso fez com que o seu pai, do Império Austro-Húngaro, declarasse guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914. A Sérvia tinha o apoio da Rússia pelo pan-eslavismo. Então, a Alemanha, que fazia parte da Tríplice Aliança, declara guerra contra a Rússia. A Rússia da Tríplice Entente vai entrar em choque, então, contra o Império Austro-Húngaro e a Alemanha da Tríplice Aliança. Assim tem início a guerra. Uma semana depois da declaração de guerra do Império Austro-Húngaro à Sérvia, a política de aliança tinha sido desencadeada, dando início à Primeira Guerra Mundial. Estou mostrando para vocês aí algumas cenas da Primeira Guerra Mundial, para vocês verem um pouquinho do horror que foi isso, mas são cenas do próximo capítulo. Até a próxima, um abraço, tchau!